Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevista da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você, telespectador. E você também pode participar do nosso programa, mandando sugestão de entrevista, de pauta, pelo e-mail jornalismo@câmara7.mg.gov.br. No Sete Lagoas, em debate de hoje, recebemos o vereador Pastor Alcides Longo de Barros, do PMDB, que traz para a gente um projeto de lei que está em tramitação. Aliás, já foi votada a redação final do projeto de lei, que fala sobre um assunto muito importante, que é a alimentação escolar e o combate à obesidade. Pastor Alcides, muito obrigada por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. E eu gostaria de saber de onde surgiu a ideia desse projeto, que é uma necessidade sempre atual, né, pastor? Bom dia, Raquel e telespectadores da TV Câmara. A alegria e a honra assiste a mim estar aqui, Raquel, para a gente conversar sobre esses assuntos, como você já na introdução fez o enunciado, de interesse da nossa população, da nossa comunidade, principalmente dos munícipes de Sete Lagoas. E, evidentemente, que a gente vem em busca de abordagem e alcance a assuntos e situações que estão inerentes à sociedade hoje. A questão da obesidade é algo preocupante. E a ideia surgiu exatamente desta nossa convivência com a própria situação vivida não só em um segmento da sociedade ou na nossa cidade, mas é uma preocupação mundial e é um assunto que está em voga nos dias de hoje, que a obesidade ela vem trazendo uma grande preocupação na pessoa, no segmento dos vigilantes da saúde da sociedade como um todo. Então a obesidade hoje é uma preocupação e a gente tem aí uma estatística alarmante do crescimento do sobrepeso, principalmente na população infantil, adolescente, e dentro daquela teoria da cultura do menino gordinho, o bonitinho, e por trás dessa simpatia dos gordinhos, aloja uma série de comprometimentos à sua saúde, bem como a própria hipertensão arterial, outros distúrbios glandulares e fisiológicos, e a gente vai verificando aí uma sociedade que, sem a devida vigilância e sem a devida disciplina alimentar, ela tende a se tornar obesa mesmo, e não sobrepeso, simplesmente. E aí, nessa abordagem, a gente procura, na realidade, levantar este assunto para que as escolas trabalhem esta situação e, na interação família e escola, a gente tenha, na realidade, uma boa informação, uma boa instrução e uma boa disciplina alimentar, hiperproteica, e que não venha trazer essa motivação e esse incentivo, até metabólico mesmo, para esse crescimento assustador da obesidade, que, na realidade, sendo até mesmo repetitivo, está assustando a sociedade como um todo. Nesse projeto, o senhor estabelece algumas diretrizes da política municipal. Baseado em que e como é que isso funcionaria de fato dentro das escolas, primeiramente, e aí a gente vai falar sobre a questão dessa educação se ampliar para dentro de casa, mas como isso poderia ser feito nas escolas? As escolas, na realidade, depois da família, a gente entende que é depois da família que a escola tem o seu papel preponderante, porque a coisa tem que partir, na realidade, do seio familiar. Mas como fazê-lo se, lamentavelmente, nós não temos segmentos do poder público para advertir, instruir e orientar a família em si nesta questão? Então, a gente fez o caminho inverso. Vamos trabalhar a escola na busca, evidentemente, dentro deste contexto da alimentação das nossas crianças em nossas escolas, a estrutura de uma equipe devidamente
preparada, qualificada para esta vigilância no que diz respeito à alimentação das nossas crianças em nossas escolas. Aí parte do princípio da técnica, da capacidade, da qualificação do profissional nutricionista dentro das escolas, para que nós possamos oferecer às nossas crianças uma dieta balanceada, adequada, saudável, e à medida que isto aconteça, naturalmente, esta criança instruída e a ela, entre aspas, imposta uma disciplina alimentar adequada, ela aprendendo isto, certamente ela levará à sua família este conhecimento e por si mesmo disciplinará e buscará viabilizar isso dentro da sua própria casa. E seus pais, por ocasião desta situação, estarão também adequando de acordo com as orientações que esta criança recebe, bem como a própria experiência de uma alimentação saudável, balanceada, que a escola venha oferecer. Esta criança, na sua casa, buscará disciplinar a si mesmo, orientando os próprios pais que o melhor é alimentar com esse princípio da educação, na busca de alimentos mais nutrientes e com menos carboidratos, com menos motivação metabólica, de criação ou de incentivo ou mesmo consequências de obesidade. Me chamou a atenção também um fator no projeto, uma das diretrizes, que é a questão da vigilância sanitária. A gente se esquece disso aí, às vezes está achando que está consumindo um produto in natura bom, saudável, e na verdade não é bem por aí. Né? A vigilância sanitária, ela tem o seu papel assim indispensável em todos os segmentos dos gêneros alimentícios, principalmente nas escolas. Aí a gente tem que averiguar exatamente isso. A qualidade do produto, o manuseio do produto e, evidentemente, com esta disciplina e com esta fiscalização da vigilância sanitária, além do produto adequado, o manuseio, a preparação, a higienização, o ambiente, tudo isso tem a ver com este bom hábito, esta boa educação alimentar, visando, evidentemente, prevenir as nossas crianças de consequências danosas à sua saúde e até mesmo de fatores inibidores ao seu aprendizado. Além de evitarmos, lamentavelmente, dentro da cultura que temos, os bullying, né? Que acaba por acontecer. Os gordinhos, chamados de bolinha, que antes é uma brincadeira, G18, agora coisa... e daí por diante. É verdade. Pastor, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos para falar um pouco mais sobre essa questão do bullying e também sobre a obesidade. Fica aí. E o Sete Lagoas em Debate de hoje traz o vereador Pastor Alcides e um assunto bastante atual e importante, que é a alimentação escolar e o combate à obesidade. Pastor, eu tenho alguns dados aqui interessantes do IBGE que fala que em 2009, 35% dos meninos e 32% das meninas entre 5 e 9 anos estavam acima do peso. 34 anos atrás, ou seja, em 1975, essa percentagem era de 11% dos meninos e 9% das meninas acima do peso. O que será que aconteceu para ter uma mudança tão drástica que afeta não só na estética, que a estética aí é o mínimo, mas a questão da saúde, pastor? Pois é, a gente observa isso, você veja, desde 75 a 2009, esses 34 anos, a gente observa, na realidade, esse acréscimo absurdo relacionado à obesidade. E a gente verifica, na verdade, que nós estamos vivendo momentos, e a gente chamaria isso dentro desse período, mas de uns tempos para cá, digamos aí, de uns 5 a 10 anos para cá, a preocupação relacionada à obesidade vem tomando proporções enormes e os meios de comunicação e os segmentos vigilantes na realidade da saúde, principalmente dessa questão da obesidade, vem fazendo veicular através da mídia várias informações a respeito dessa situação. Hoje nós vivemos, na verdade, o imediatismo e até mesmo na questão da produção dos alimentos. Hoje a gente tem, por exemplo, uma carne de aves, a carne do frango,
Antigamente a gente comia um frango depois de 5, 6 meses de idade. Hoje, com 40 dias, 35 a 40 dias, ele tem que ser abatido, porque senão é prejuízo para o avicultor. E o que quer dizer isto? É que os hormônios estão sendo inseridos na dieta destes animais, bem como a carne suína, a carne bovina. O negócio é atender a demanda de uma população que cresce desmensuradamente e a qualidade deste alimento acaba por ser comprometida exatamente dentro deste imediatismo de se atender o mercado consumidor. Além de um fato, Raquel e telespectadores, nós vivemos uma sociedade que vive dentro de um contexto de ansiedade enorme. E esta questão de ansiedade, isso pega desde as nossas crianças aos mais avançados em idade e acaba por induzi-los a uma compulsividade enorme no que diz respeito a alimentar. E também a falta dessa educação, dessa disciplina. Porque, na verdade, o que a gente vê é que as guloseimas e os lanchinhos fora do domicílio têm ocupado o espaço da alimentação exatamente nessa demanda de tempo. Nossa população, hoje, a sociedade, vive de lanches, suas alimentações muitas vezes fora de casa e sem esse princípio, sem esse cuidado. Neste caso, a ingestão de frituras, a ingestão de conservados, enlatados, evidentemente que não pode ter a mesma salubridade e também não é um alimento salutar como a gente gostaria e como nós éramos acostumados a alimentar. Lamentavelmente, a gente vê que nessa ansiedade e nesse imediatismo que a sociedade vive, nós fomos lançados a uma busca de contenção, de remissão do tempo em prol da demanda das nossas atividades, que nem sempre temos aquele tempo adequado para a preparação, para nos assentarmos à mesa e tomarmos as nossas refeições como entendemos e como nos é orientado, e também por uma educação básica, fundamental, alimentar adequadamente, com a mastigação adequada, o alimento adequado e daí por diante. Para fazer a coisa direito, né? Infelizmente, nós estamos vivendo na compulsividade e na impulsividade. Nós não temos mais tempo para cuidar de nós. Nesse seu projeto de lei, o vereador Pastor Alcides é autor de um projeto de lei que estabelece a Política Municipal de Educação Alimentar e Combate à Obesidade, que já teve a redação final aprovada aqui na casa. Vereador, nesse seu projeto também seria contemplada a questão das famílias, o envolvimento das famílias, que a gente falou um pouco no primeiro bloco, e também a questão da prática da atividade física, que é fundamental para ajudar no processo de combate à obesidade, que as crianças hoje, a gente vê, não fazem mais atividade física nenhuma, nem brincar na rua, elas brincam mais. Aí está, Raquel e telespectadores, veja só a sociedade que hoje compomos. Lamentavelmente, eu sou do tempo do esconde-esconde, do chicotinho queimado, sou do tempo dos exercícios enquanto a diversão, dos exercícios físicos, né? Havia um hábito até instintivo disto. Hoje, infelizmente, é o Facebook, é o WhatsApp, é a rede social, os joguinhos, né, os games através dos eletrônicos, e as crianças não têm atividades físicas para este metabolismo adequado. E acaba que no meio desse joguinho, assim, pega qualquer coisa, um lanche industrializado e vai comendo e nem percebe o que está fazendo. Exatamente. E sem o exercício físico, o organismo fica na responsabilidade sobrecarregado para metabolizar esta guloseimazinha enquanto nos joguinhos, nos gamezinhos eletrônicos, e evidentemente, sem o exercício físico, a queima dos excessos, dos lipídios, das gorduras saturadas que vêm impregnados nessas guloseimas, não são eliminadas pelo organismo e, naturalmente, isso aí vai sendo acumulado no próprio organismo, não sendo eliminado,
e gera toda essa questão aí da obesidade, e, lamentavelmente, comprometimento da saúde. E a interação da família e escola. Eu sou muito da política, da interação, do colegiado, pais, alunos, professores, acho que em todas as áreas, e também, por que não, essa questão alimentar, para que os pais sejam devidamente orientados, para que dê sequência a este princípio da disciplina que nós estamos estabelecendo por esse projeto de lei nas escolas, que é exatamente o que visa esse atendimento adequado às nossas crianças, à população alvo, né, que são os nossos escolares. E a família estando devidamente orientada também na interação juntamente com a escola, para que dê sequência àquilo que a escola está oferecendo, para que não haja uma interrupção, uma quebra deste elo, porque o que se faz na escola, se na casa, se no lar, a criança não tem essa sequência de cuidados, naturalmente o objetivo do projeto acaba por ser retardado e de uma eficácia parcial, e não atingimos aquele objetivo pleno que a gente se propôs quando imaginamos a possibilidade dessas diretrizes alimentares e combate à obesidade através da escola. Através da escola, como poder público responsável pela educação, pela instrução, mas evidentemente que sem a parceria da família, nosso projeto não terá aquela eficácia em seu efeito, que é a proposta quando nós o imaginamos, vendo exatamente essa estatística do IBGE. Por incrível que pareça, eu tomei conhecimento dessa estatística de uma maneira mais apropriada logo após a semana que havia apresentado o projeto. Porque o projeto ele veio mais dentro da observação do que a mídia estava veiculando. Inclusive, a América do Norte é campeã na obesidade. Todos gordinhos, todos fofinhos. Tem que tomar muito mas, cuidado. Infelizmente, saúde zero, menos. Muito menos. Bom, a gente vai novamente para um rápido intervalo. Vamos voltar agora falando um pouco mais de política. Aguarde aí. O Sete Lagoas em Debate de hoje traz o vereador Pastor Alcides, que é autor de um projeto de lei que fala sobre o combate à obesidade e à merenda escolar. Falamos no primeiro e segundo bloco sobre a importância sobre isso. E agora eu quero ouvir a opinião do vereador sobre um assunto que está pipocando aí hoje nas mídias sociais, nos blogs, nos jornais, pastor, que é a questão da alteração da distribuição de cargos na Câmara Federal decidida pelo TSE. Alguns estados vão perder números de cadeiras, o número total permanece, mas a distribuição foi refeita. Minas Gerais vai ganhar, mas alguns outros estados vão perder. Como é que o senhor avalia essa nova configuração que já vale agora para as eleições de 2014? A gente está vendo, inclusive, alguns levantes contra a decisão do TSE. O presidente da Câmara, ele até abordou o presidente do Supremo Tribunal Federal para que, de uma maneira imediata, pudesse averiguar essa situação no sentido de tentar reverter essa decisão, porque, conforme o presidente da Câmara Federal, ele viu isto como alguma coisa inoportuna para o momento. A questão também do princípio da anulidade, né? Não deveria valer para estas Exatamente, eleições. a questão da anuidade, né? Ou seria a questão hoje votada, valendo para um ano após. Uhum. Então, ele está buscando, na realidade, reverter essa questão. Agora, o TSE tomou essa decisão fundamentado exatamente no princípio da proporcionalidade. A questão de representatividade por estados no que diz respeito à população e número de representantes na Câmara. Do IBGE, exatamente. Exatamente. Então, dentro desse princípio, assim como nós tivemos recentemente, inclusive para a composição do Legislativo Municipal, como nós estamos aqui hoje, somos 17, e na legislatura anterior eram 13. E eu já estive aqui em 2001 como 17.
depois veio uma portaria, reduziu para 13, agora voltou a portaria, podendo Sete Lagoas, pela proporção de sua população, ter dentre 17 até 21 vereadores. Então, dentro dessa proporcionalidade é que o TSE o fez. E o que está sendo questionado é exatamente esse princípio da anualidade, que seria votado agora, mas não valendo para a próxima eleição, porque seria alguma coisa feita de uma forma bem a toque de caixa, porque dia 30 de junho, próximo, já é o último dia das convenções e indicações de chapas para concorrer neste ano. E segundo o presidente da Câmara Federal, ele não vê viabilidade para adequação deste princípio determinado pelo TSE. E, inclusive, questiona a competência do TSE em fazê-lo, que ele imagina que essa competência partiria primeiro do Legislativo e de certa maneira, ele entende que houve aí um atropelo de competências. Por esta razão, ele abordou o então presidente Joaquim Barbosa, que nesta conversa, infelizmente, até declinou ali a sua intenção de se aposentar. Agora, tendo a possibilidade, dentro do seu mandato, de ficar até novembro, mas parece que ele está pretendendo antecipar a sua saída. Então, antes que ele saia, o presidente Eduardo Henriques pediu que ele observasse isto aí imediatamente e pudesse reconduzir esse processo para ver se torne nulo essa decisão do TSE. É que, na verdade, também interfere diretamente nas assembleias legislativas, porque o número de cargos na Assembleia depende da bancada federal. Então, é um processo, é um efeito cascata. É um efeito cascata e, evidentemente, esse efeito cascata, este aumento, eu acredito que o Estado brasileiro já está extremamente caro o seu custeio, a sua manutenção. E essa criação de mais cargos, de mais... imagina, um deputado com suas assessorias, evidentemente que já tendo um orçamento estrangulado, o Estado brasileiro, ele é um dos estados que no mundo, entre as nações, é um dos estados de custeio mais oneroso que existe, lamentavelmente. E aí a gente percebe que eu não vejo, até dentro da minha ótica, eu não vejo que há solução ou que haja benesses para a nação, aumento de número de deputados. Eu creio que com o que já existe, por exemplo, em Minas Gerais nós temos 53 representantes, 53 deputados federais lá na Câmara. E nós ganharíamos mais 2. No caso, o número manteria. O que está mudando por exemplo, tiraria do Rio de Janeiro e aumentaria em Minas Gerais. O número total muda. Eu acho que o reflexo seria maior nas assembleias legislativas. Nas assembleias legislativas, exatamente. Em função disso, porque alguns estados estão... não vai aumentar o número no sentido geral, total, mas essa proporcionalidade do estado de Minas está ganhando, São Paulo está perdendo, e outros parece que 7 estados que estariam ganhando e os outros estabilizados como estão e outros já até perdendo representatividade na Câmara. E isso politicamente, evidentemente que politicamente os estados que estão perdendo... a polêmica já está solta. Não aceitam mesmo, não estão sorrindo para essa proposta de jeito nenhum. Vereador, quero agradecer muito a sua presença. Infelizmente foi rápido, já acabou, mas a gente volta o convite para o senhor retornar aqui, outras entrevistas, outras participações, vai ser muito bem-vindo. Eu é que agradeço, Raquel. Realmente, o tempo na imprensa é isso aí. Na imprensa televisada, radiofonizada, o tempo passa e passa rápido. Mas também é bom ser sucinto, porque o nosso ouvinte, é bom que ele inicie o programa assistindo com a gente e vá até o final para que ele tenha uma ideia plena do assunto que se tratou. E a gente agradece pelo convite, pelo carinho. É bom estar aqui com você, Raquel, e é muito bom estar, né, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, representando os munícipes sete-lagoanos e estar em contato com eles através deste veículo de comunicação que, graças a Deus, tem sido uma referência para as câmaras municipais, principalmente de Minas Gerais. É uma das que estão bombando no cenário nacional, a Câmara Municipal de Sete Lagoas. Modéstias à parte, mas é muito bom participar de uma instituição que está sendo reconhecida
como nós estamos recebendo informações de reconhecimentos de grandes instituições dentro do campo político, dentro da mídia, nos grandes encontros nacionais. 7 de agosto tem sido mencionada como a Câmara que está realmente com uma dinâmica excelente. E nós damos graças a Deus porque pertencemos a esse corpo legislativo nesta legislatura. Agradecemos a você, agradecemos os nossos telespectadores e, evidentemente, nos dispomos sempre, porque estar em contato convosco e com o nosso telespectador é uma honra e é um dever prestarmos conta daquilo que estamos fazendo aqui na Câmara. Muito obrigado. Obrigada a você, vereador. E o 7 Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima.